Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. Lembrando que você também acompanha não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV Canal 20 através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo, você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no seu Canal 20. No segundo bloco, tradicionalmente, você que acompanha sempre o Superi Notícias sabe que é destinado a grandes entrevistas com os mais variados tipos de pessoa no sentido de atuação nos mais diversos nichos profissionais. E hoje tenho a honra, a oportunidade de conversar com uma professora e escritora e que coordena, é autora de um projeto muito interessante de uma cidade próxima aqui a Governador Valadares. Claro que eu falo dela, Sandra Rodrigues. Sandra, primeiramente, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gratidão a minha por estar aqui, ocupando seu espaço. Eu me sinto honrada em estar fazendo parte desse A honra trabalho. é toda nossa de receber uma professora e uma escritora ao mesmo tempo, né? Podemos colocar assim. E já para começarmos o nosso bate-papo, queria saber de você e entender o que consiste esse projeto Elas por Ela. Então, o projeto consiste em escrever, em falar da história das mulheres à nossa volta. É muito comum que a gente leia sobre Michelle Obama, sobre mulheres famosas, mas nós temos no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa casa, mulheres inspiradoras, mulheres fortes, donas de histórias incríveis. Sim. É sobre valorizar quem está próximo, sobre reconhecer quem está junto da gente. E como surgiu a ideia? A gente estávamos fazendo um projeto. Na verdade, eu sempre fui uma defensora de que a história ela tem que ser contada. A gente vem de uma sociedade que até então era dominada por homens. Eu costumo falar que a história sempre foi escrita por homens. Então, as mulheres ou elas estavam à margem ou totalmente esquecidas. Então, como eu trabalho com comunicação, elaborando um projeto falando sobre empresárias, eu pensei assim, poxa, por trás dessa empresária, por trás desse empreendimento, tem história. Sim. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia de falar sobre essas mulheres. Você realiza esse projeto dentro da cidade de Engenheiro Caldas? Engenheiro Caldas e as cidades vizinhas. Sim, bom saber sobre essa informação e eu queria saber como é que foi a abertura com essas mulheres de... prontidão, elas já aceitaram, acharam uma boa ideia? Como é que foi esse processo da abordagem? Eu costumo falar assim que está sendo uma viagem incrível. Até mesmo para que elas se reconheçam como donas de uma história bonita. A última entrevista que a gente fez, na verdade, a gente faz uma entrevista para que eu conheça a história dessas mulheres e a partir daí contar. Essa história é contada por meio de crônicas. Sim. A gente foi entrevistar uma senhora que, por incrível que pareça, onde ela foi criada, na infância, onde ela foi criada, é perto de onde eu também já morei. Então, eu conheço o contexto. Só que é uma vida tão sofrida, é uma vida tão difícil. Aí eu me lembro que no finalzinho, quando a gente terminou, que eu acompanhei ela, ela falou assim, obrigada por ter me achado. Eu confesso que ela me quebrou. Sim. Obrigada por ter me achado. Quantas vezes essa mulher foi olhada? Sim. Então, isso é muito importante. A recepção está sendo muito bacana. E até porque todos nós temos uma história. Exatamente. Seja boa, ruim, seja de sucesso ou de fracasso. Sim. Mas toda pessoa tem uma história. Sim. E dentro dessa história, com certeza você vai achar algum capítulo, algum episódio, algum acontecimento interessante. Seja num formato um pouco mais positivo da vida da pessoa ou até mesmo algum acontecimento negativo. Aí é que está, é uma coletânea de sucesso e fracasso. Mas o fracasso também é inspirador. Sim. Qual a medida, o que eu fiz a partir desse fracasso? Então, essas histórias são importantes, elas precisam ser contadas. Claro. No mundo digital, no mundo da internet, as informações são líquidas. Sim. A gente já não conta mais a história dessas pessoas. Então, a forma que eu encontrei de certa forma, eternizá-las. Com certeza. E história, eu como filho de um professor de história, sei o quanto que a história como um todo é de suma importância. E como é que funciona a questão da abordagem no sentido da procura? Como é que você faz para poder achar? São por indicações? Como é que funciona? Num primeiro momento, poderiam falar assim, nossa, mas por que ela não divulgou isso depois do livro pronto?
Mas é justamente isso. Eu preciso divulgar, eu preciso falar desse projeto para que as pessoas, na verdade, quem está me apontando essas mulheres são as pessoas. Até porque eu não conheço todo mundo. Hoje eu estou com o Gustavo. Alguém vai ver essa entrevista com o Gustavo e falar assim, Sandra, por que a gente não fala sobre fulana? Não, a dona Maria que mora na minha rua, Sandra, ela tem uma história bacana. Sim. E é assim que está acontecendo. Olha que interessante. E aí, professora, claro que eu tenho que te chamar de professora, até porque com muita honra, inclusive. Com certeza, porque trata-se de uma profissão, uma das mais importantes, sem sombra de dúvidas, do nosso país e de todo o mundo. Você também é escritora. E por ter esse contato com alunos de diversas idades, eu queria saber de você, como é que você faz essa relação da escrita e com a sua função, com a sua profissão de professora? Por que eu falo isso? Nós vivemos num país onde nós sabemos que a frequência de leitura por parte dos habitantes aqui do Brasil, de nós, obviamente, sim, ela é algo que não é corriqueiro encontrar muitas pessoas que possuem o hábito aguçado da leitura, que leem todo dia, que faz coleção de livros já lidos. Como é que você vê esse cenário e como é que você faz para poder trabalhar com os seus alunos a importância da leitura? Inclusive, é uma tecla que eu bato muito. Converso muito com isso sobre eles, porque a pessoa que ela tem propriedade com a leitura, que ela tem uma boa leitura, ela vai bem em qualquer outro conteúdo. Ainda que a leitura é da área de humanas, ainda que seja classificada assim, um aluno leitor, uma pessoa leitora, ele vai bem em todas as matérias. Quando ele pegar uma prova de matemática, ele vai saber ler o enunciado. Interpretar a equação. A interpretação é muito importante em todos os conteúdos e até mesmo para a vida. Eu sou uma professora que prezo muito por isso, incentivo muito, faço projetos de leitura. Só que eu ainda acho que os alunos gostam de ler. Eu não falaria que não. Na verdade, a leitura ainda é algo muito caro. A linguagem muda, é outra geração. Então, falta livros que conversem com essa clientela que nós temos hoje, e os livros que conversam com eles são caros. A gente conversa muito sobre isso. E, inclusive, essa informação que eu trago dos livros que eles gostam serem caros, vem deles. Eu tenho alunos que leem livros desse tamanho, com 400 páginas, 500 páginas. Mas e aí? Esses livros são caros. E, infelizmente, a escola pública, que é a que eu trabalho, ela tem muito que melhorar nesse sentido. E sobre esse cenário das escolas públicas, é claro que o que eu vou falar aqui também acontece nas escolas particulares. Mas aqui em Governador Valadares, recentemente, nesta semana, tivemos um acontecimento onde um aluno agrediu de forma explícita uma professora. Sim. E você que está inserida nesse contexto dessa relação de professor com aluno e também os pais desses alunos, eu queria saber de você como é que está esse cenário. Claro que você pode falar por você e também pelo contato que você tem com outros profissionais, com outras profissionais ligadas à profissão de professor ou professora. Como é que você enxerga esse cenário atual da relação entre professor, aluno e pais? Então, eu penso que a família é um fator decisivo para funcionar essa engenharia aí, né? Só que eu me considero de muita sorte. A questão da violência física, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Eu tenho um bom relacionamento com os meus alunos, mas me assusta muito que é muito crescente essa questão da violência, mas eu penso que o fator decisivo, na verdade, é a família. É muito importante a participação da família na escola. Não é os pais, os responsáveis, irem visitar a escola somente quando forem abordados. Vai lá, faz uma visita, conversa, é muito importante. Eles têm muito que colaborar com a gente e a gente também. Claro. Até porque tem algumas coisas que a gente percebe na escola. Inclusive, a pandemia nos deixou em pânico sobre isso, porque a gente sentiu falta desse contato. A gente tem uma percepção, a gente passa muito tempo com eles. Então, eu penso assim, que para a gente melhorar e resolver até mesmo a questão da violência, essa parceria ela tem que existir. Sobre o ano de 2022 em relação aos outros anos que se passaram, principalmente 2020 e 2021, você que está ligado diretamente à área da educação, posso afirmar, como leigo que sou, que o ano de 2022 vai servir ou tem servido para poder recuperar tudo que vocês perderam nessa relação com aluno e pais? Ou queria saber como está esse cenário? Não.
Na verdade, será uma sequência, até porque a gente perdeu muito tempo. Estamos todos nos readaptando. Os alunos ficaram em casa, hoje eles ficam na escola, eles fizeram... até mesmo a questão da disciplina, de chegar numa sala, num ambiente fechado, ficar sentados por determinado tempo. Então, não, estamos todos reaprendendo. Claro, até a questão das máscaras, é tudo muito novo. Sim. E para quem não conhece ou está conhecendo o seu projeto agora, vendo essa entrevista, e está se perguntando, tá, beleza, gostei, achei muito interessante, como eu faço para poder ter acesso, para poder ler uma história, como é que faz? Veja só, eu estou divulgando no meu Instagram pessoal. Pode só que falar no Instagram pessoal. É Sandra Rodrigues, Sim. mas é Sandra Rodrigues com 2 O e SS no final, Sim. porque até por Sandra Rodrigues, se eu entrasse hoje, eu não conseguiria, né? O nome já está registrado. Uhum. Então, eu não estou divulgando os textos, eu estou fazendo uns spoilers das histórias. Então, quem estiver me acompanhando vai acompanhar essas entrevistas que eu estou fazendo no decorrer do tempo. Aí eu faço o texto e solto um pedacinho. Qual foi a história mais incrível que você já ouviu até esse presente momento? É claro, sem citar nomes, mas qual a história que mais te impactou? Todas são importantes, todas são emocionantes, mas eu confesso que a dessa senhora que eu falei recentemente, ela me levou no chão. Sim. Quando você disse, a voz está embargada, porque realmente, só de lembrar dela, eu já me emociono. Ela teve uma infância muito difícil. Ela perdeu a mãe com 3 anos. Ela foi criada pelo pai. E a história dela meio que se cruza com a minha, porque eu conheço a região que ela foi criada. E é uma terra grande, é uma terra farta. E mesmo diante dessa fartura, ela passou fome. Uma família abastada, só que o pai, ele... Desculpa, que realmente a história dela me emociona. O pai dela era explorado. Sim. Me chocou muito que ela contou assim que um dia ela caçava ovos. Literalmente ela passou fome. Sabe que uma pessoa não tem o que comer? Você olha para ela hoje e você pensa, poxa, ela falava assim que quando ela sentia fome, ela vigiava o canto das galinhas. Quando a galinha gritava, ela ia lá e bebia os ovos. Ou então ela bebia ovos de pássaros. Aí teve uma parte que me choca muito, que ela fala assim, que teve um dia que ela estava na casa de um parente e que ela ouviu a galinha cantar. Sim. Ela foi lá e comeu 3 ovos. Por causa desses 3 ovos, o pai dela trabalhou 1 semana. Para e pensa, é a exploração. Por causa de 3 ovos de galinha, na zona rural, o pai trabalhou 1 semana para poder pagar esses ovos. E pasme, era de parentes. Frango, a carne que ela comia eram os pés. Mesmo quando passava algum carro, a galinha era atropelada, ela pegava essa galinha, ela levava na casa da família e somente os pés era dado para ela. Ela tinha um único vestido. Aí, isso é a infância. Quando ela estava na adolescência, ela foi entregue para um casal evangélico, pelo pai. Eu acho até que é um ato de amor, né? Diante de tanta dificuldade, ela foi entregue. Aí, ela fala assim, chegou um andarilho nas terras e ele era muito trabalhador. Aí ela se apaixonou por ele, ela se casou. Aí eu, no meu texto, ainda falo assim, que já não bastasse os baques da vida, ela descobriu que o amor, entre aspas, também machuca. Na noite de núpcias, ela apanhou. Diz ela que ela apanhou tanto, aí ela voltou para a casa dos pais adotivos, porque ela não queria mais ficar casada. Aí a mãe fala que a mulher ela tem que acompanhar o marido. Aí eu brinco no meu texto o seguinte, que ela literalmente ela acompanhou. Porque esse vaqueiro trabalhador, ele se revelou um andarilho. Aí ela vagou por vários anos, dormiu debaixo de ponte, com filhos pequenos. Aí teve um dia que ela decidiu, literalmente, desembarcar da viagem. Sobralha, ela resolveu morar lá, ficar, o marido seguiu. E ela encontrou a dignidade do trabalho pesado. Eu penso assim, por meio da nossa conversa, que a primeira vez que ela viu o amor foi descarregando e carregando um caminhão de tijolo. Porque como o engenheiro Caldas é polo-ceramista, foi o serviço que ela achou. E ela fala com tanta gratidão desse período, ela fala assim que ela vê um caminhão de tijolo e ela se emociona.
Porque foi aí que ela encontrou a dignidade dela. Foi aí que ela encontrou o amor próprio. A história dela é maravilhosa. Com certeza. E, de fato, né, histórias são emocionantes por si só, ainda mais essa história, imagino que mexeu muito com você pelo fato de você, como você mesmo bem disse, ter uma história um pouco parecida em relação à questão da infância, das dificuldades. Imagino e super compreendo a sua emoção ao falar da história dessa senhora. Sandra, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. É sempre muito importante receber profissionais ligados à área da educação. Você também que é escritora e que ministra esse grande projeto que eu tenho certeza que vai ultrapassar várias barreiras e vai ficar muito conhecido. Obrigado mais uma vez. Então, como eu disse, é um projeto que está em conclusão, mas em breve será finalizado. Sim. Aí eu faço questão de vir, trazer o livro para você e apresentar a história de todas essas mulheres que eu posso te garantir. Está sendo uma viagem incrível. Com certeza. Eu estou saindo outra pessoa desse projeto. Com certeza. Tá bom? Obrigada, imagino. Gratidão. Eu que agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.